inclusive por alguns teólogos, de o livro de Provérbios do Novo Testamento. O livro de Provérbios do Novo Testamento, tamanha a instrução que Tiago aqui coloca. Ela é uma carta muito prática. Ela trata de assuntos práticos no corpo, no bojo dessa carta. Ela nos deixa muitas evidências de um crente, de um cristão salvo pela fé. Ela evidencia, então, e ela nos prova a fé em Cristo, mediante as obras, diante daqueles com os quais nós convivemos. E um dos assuntos práticos que Tiago trata nessa carta, meus irmãos, é exatamente a questão de que devemos ter o cuidado com as palavras que a gente fala, com as palavras que a gente profere, cuidado com a língua, tá? No primeiro capítulo, no verso 19 dessa mesma carta, Tiago já chama a atenção para o fato de que todo homem, ele deve ser tardio para falar. O silêncio, meus irmãos, muitas vezes, ele é mais eloquente do que um próprio falar, do que algumas palavras, do que o próprio falatório, muitas vezes colocado de forma demasiada. Muitas vezes o silêncio é melhor. E ele avança um pouco mais no capítulo 1 ainda, no verso 26, ele vai dizer: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganado o próprio coração, a sua religião é vã. O que Tiago está querendo dizer aqui, na íntegra, meus irmãos, que ele está falando de fato, é que se você e eu, se nós somos religiosos, no sentido de legítimos cristãos, isso significa que a nossa língua, meus irmãos, deve ter controle. Significa que a nossa língua tem controle. Não é normal, não é comum um cristão que não controle a sua boca, não controle a sua língua, não controle aquilo que vai falar. Acho que eu bati. Bom, haverá comando na nossa fala. Se somos cristãos, nós temos que dominar aquilo que falamos, tá? E isso quem nos possibilita é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Espírito Santo, tá? E esse falar, meus irmãos, não é só na igreja, não é só no nosso local de culto, mas é em todo momento, em todo o tempo em que a gente está se comunicando, a gente deve ter esse controle, tá? No livro de Provérbios, lá no capítulo 18, no verso 21, meus irmãos, está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, meus irmãos, a gente pode dar vida ou a gente pode muitas vezes matar relacionamentos, dependendo da maneira como a gente se comunica, tá? Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 6, há um texto que também é de muita importância. E eu gostaria que você acompanhasse em sua Bíblia aberta, que a gente observasse junto no capítulo 6 de Provérbios, tá? Que são ali alguns pecados que certamente entristecem, aborrecem ao nosso Deus, tá? E fala também de um sétimo pecado que a alma de Deus abomina e que é o ponto culminante, eu diria, da abominação divina, tá bem, meus irmãos? E quais são esses pecados, tá? Que a alma de Deus aborrece? O primeiro, ele diz aí, vamos olhar lá no capítulo 6, no verso 17 de Provérbios, tá? Depois a gente volta para Tiago. Olhos altivos, Deus não tolera gente soberba. Não é possível admitir um crente soberbo,
que se acha mais do que os outros, que relata fatos e coisas de si mesmo na frente dos outros e não se põe em humildade. Esse crente pode até ser crente já, mas precisa ser trabalhado, precisa ser lapidado. Um crente tem que ser humilde. Então, olhos altivos, aquele que anda assim, ó, eu sou melhor que você, sabe? Ainda no verso 17, capítulo 6 de Provérbios, segunda coisa, língua mentirosa. Mentiroso, meus irmãos, entristece ao Senhor. Terceiro, ainda no verso 17, mãos que derramam sangue inocente. Vamos pensar juntos, meus irmãos. Hoje, em quantos abortos são praticados no mundo por aí afora? Quantos bebês são martirizados, pisados, judiados, muitas vezes sugados do ventre materno? Do ventre materno, meus irmãos, que é o sacrário mais divino. Que coisa terrível. Certamente Deus se entristece disso. Certamente Deus se entristece, meus irmãos. Depois, em quarto, verso 18, coração que trama projetos iníquos. Gente que fica maquinando, pensando no mal. Isso aborrece ao Senhor. Isso entristece ao nosso Deus. Depois, ainda no verso 18, pés que se apressam a correr para o mal. Gente que não só concebem, mas tem pressa para praticar o mal. Deus chora, Deus se entristece demasiadamente disso, meus irmãos. Sexto lugar, no verso 19, testemunha falsa que profere mentiras, que inverte os fatos das coisas. Deus não se agrada disso, meus irmãos. Mas o sétimo pecado que a alma de Deus abomina, vamos prestar bem atenção nisso, e que nos deixa impressionado, é o que diz esse pecado, que é um dos mais graves, talvez, aos olhos do Senhor, que é o assassinato. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Pessoas que jogam um irmão contra o outro, que colocam um contra o outro. Pessoas que usam a boca, a língua, para provocar contendas, para provocar brigas, discórdias, desentendimentos, dissensões, máculas do seu irmão ou com o seu irmão, atrapalhando a imagem do irmão muitas vezes, colocando o irmão diante do outro irmão, destruindo a reputação do outro irmão. A Bíblia diz que Deus abomina isso, meus irmãos. Eu vou dar um exemplo para vocês, bíblico. Lá no primeiro livro de Samuel, quando Saul, já não muito bem, já insano, perseguiu o seu genro, Davi, para matá-lo. E diz a Bíblia que nessas fugas de Davi, não porque Davi tivesse medo do seu sogro, não por isso, ou porque Davi fosse covarde, não é nada disso, mas Davi tinha consciência de que não podia tentar contra o seu sogro, vingar-se do seu sogro. Davi não podia fazer isso. Então, em uma determinada altura, em um determinado momento, ele passou por Nobe, e onde havia uma comunidade de sacerdotes. E Davi, então, foi acolhido por essa comunidade. E um indivíduo chamado Doeg, ele deu um relatório, ele deu uma ficha, ele deu um parecer malicioso, tendencioso, muito maledicente a Saul. E Saul se enche de fúria. O rei Saul se enche de ira, diz a história. E ele vai a Nobe, confronta o sacerdote e mata 85 outros sacerdotes. Mas também houve matança de homens, de crianças, uma verdadeira chacina, meus irmãos, um derramamento de sangue. Por quê? Porque alguém maldoso
joga uma pessoa contra outra. Olha o tamanho disso. E cria um cenário terrível de conspiração que leva à morte de muitos inocentes. A palavra dita, a língua, olha o que pode causar. Então, meus irmãos, cuidado com a língua. Cuidado com as palavras que nós falamos. Vamos voltar ao texto que nós lemos para a exposição desta manhã. É um texto de muita riqueza e a gente não só vai expor, como já vai aplicando ao longo do texto, da exposição também. Vamos abrir então lá em Tiago, novamente, Tiago 3. E Tiago começa alertando para o seguinte fato, meus irmãos. Vamos ver juntos os versos 1 e o verso 2. Ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então presta atenção. Quanto mais alta a posição que você tiver, mais vai ser exigido de você. Quanto maior o seu cargo, maior ali a sua exposição, quanto mais privilégios você tiver, quanto mais responsabilidades você tiver, quanto maior for o grau de responsabilidade, certamente maior vai ser o grau de exigência. Mas no verso 2 ainda, ele diz assim, meus irmãos, acompanhem nas suas Bíblias. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Primeira realidade que nós notamos nesse versículo aqui é que Tiago está sendo prático e honesto. Ele fala que quem tropeça? Alguns? Não. Todos tropeçamos. Todos. Essa é a palavra aqui. E se nós somos pessoas honestas, nós sabemos que nós tropeçamos mesmo ao falar. Nós tropeçamos com a nossa língua. Quantas vezes nós falamos quando nós deveríamos, por exemplo, ficar calado? Quantas vezes nós nos calamos quando deveríamos, então, ter falado? Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes as nossas palavras não foram também as melhores, não trouxeram edificação? Quantas vezes as nossas palavras não transmitiram graça àqueles que nos ouviram? Então, meus irmãos, todos nós tropeçamos em muitas coisas. E Tiago diz ainda no verso 2, acompanhe por favor na sua Bíblia. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Então, diante desse aspecto, meus irmãos, Tiago vai nos ensinar 3 grandes lições. E elas merecem aqui um belo destaque, tá? O primeiro é que a língua, as palavras que proferimos, mas a nossa língua, ela tem o poder de dirigir. E é isso que trata nos versos 3 e no verso 4. Segundo é que a língua, ela tem o poder de destruir também, que é o que ele trata dos versos 5 até o verso 8. E o terceiro é que a língua, ela tem o poder de deleitar, trazer prazer, que é o que ele vai falar dos versos 9 até o verso 12. Então vamos falar o seguinte, tratar sobre essas 3 coisas, sobre esses 3 aspectos da língua. Ela dirige, ela destrói e ela deleita. Vamos olhar a primeira lição, então, que Tiago tem aqui. A língua tem o poder de guiar, de dirigir, tá? E ele compara a língua com o freio de um cavalo. Um cavalo é um animal doméstico, meus irmãos, que é usado para trabalho doméstico, ou para montarias, ou para outros serviços. É um animal que tem muita força, como diz cá em Portugal, uma força brutal, uma força descomunal. E você não consegue medir forças com o cavalo. Talvez 2, 3 homens não conseguem medir forças com o cavalo. Porém, quando o cavalo é domado, olha bem isso. Quando o cavalo é domado, e normalmente, porque foi colocado na boca do animal um dispositivo que permite frear o cavalo, quando isso é feito,
mesmo que uma criança pequena suba na sela, com as rédeas na mão, aquele cavalo obedece o comando. Que interessante isso, né? Veja que interessante a comparação que Tiago faz aqui. O comando é tanto de frear, como de virar para um lado, como para o outro. O que Tiago está dizendo é que a nossa língua, meus irmãos, ela também pode nos dirigir, como dirigir um cavalo. Toda a nossa força, toda a nossa energia, ela pode ser canalizada para o bem ou para o mal. Estão entendendo? Para um bom serviço ou para um desastre. A segunda figura que Tiago usa está aí no verso 4. Acompanha lá. Ele compara a língua que dirige como de um leme de um grande navio, que rasgando os mares revoltos, enfrentando aquelas ondas gigantescas de classe número 10. Eu digo classe número 10 porque eu já fui marinheiro de combate, e as ondas, o mar ele é classificado de mar 0, que é o mar de almirante, e assim vai. E o mar número 10 é aquele impossível de ser navegado. Tá? Mas, então, Tiago compara que enfrentando mares revoltos, com ondas gigantescas, impossíveis de ser navegado, que com aquele pequeno leme, meus irmãos, e isso também eu posso dizer, muitas vezes mar impossível de navegar, a gente colocava o leme de uma forma que a gente, nem que fosse a favor, mas podia traçar uma direção. Um timoneiro, ele consegue conduzir o navio para não se chocar, por exemplo, contra rochas, para não enfrentar o iceberg, para não ir a naufrágio, para o navio não ir a pique, para não trazer prejuízos, perdas, desastres. E como nós estamos falando aqui, muitas mortes. Então, Tiago está dizendo que da mesma maneira que um timoneiro, que ele com um leme pode conduzir o navio nos mares revoltos da vida, se nós tivermos domínio da nossa língua, se a língua estiver domada pelo Espírito Santo do Senhor, você vai ser conduzido em segurança. É isso que Tiago está dizendo. E não será permitido que você produza desastres por onde passar. É isso que Tiago diz. E esse, meus irmãos, é o primeiro aspecto. Bom, você conhece tantas pessoas, né? Quem não conhece, que por causa das palavras levam outras à ruína. Alguns de nós aqui certamente já assistiu alguns filmes ou documentário, por exemplo, sobre guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial. E é sabido por muitos que Adolf Hitler, por exemplo, ele era um orador que falava muito bem, proclamava muito bem, eletrizava multidões. Hitler conseguia obter a atenção de muitas pessoas, ele discursava por horas e horas, mantinha a atenção do pessoal preso. Uma multidão grande, com discursos eloquentes. Desculpa, esse negócio aqui. E Hitler fazia isso com maestria, mas induzindo, meus irmãos, pessoas para o mal. Usava as palavras, a língua, dominava bem, usando para o mal, para a destruição, para a ruína. Foi um dos homens mais perversos da história. O homem que manchou suas mãos com sangue e deixou um legado inglorioso, vergonhoso, Adolf Hitler. Deixou um rastro desastroso para a história da humanidade, porque esse dom da palavra foi usado para o mal. Agora, vamos falar aqui de um outro exemplo, mas um exemplo bom, um exemplo usado para o bem. Muitos devem ter já escutado falar sobre Martin Luther King, um pastor batista, que no estado do Alabama, nos Estados Unidos, mais ou menos no ano de 1960,
E a gente sabe, é possível saber até hoje, que nos Estados Unidos a maior população de pessoas de cor, negras, se encontravam em 3 estados, que era Mississippi, Alabama e Louisiana. E Luther King ficou extremamente incomodado na altura com essa causa de segregação racial. Uma pessoa negra na época, por exemplo, não podia usar o mesmo restaurante, não podia pegar o mesmo autocarro, não podia frequentar os mesmos locais. Um absurdo, meus irmãos. Um absurdo, mesmo para a época. E aquilo rasgava o coração de Luther King. Meus irmãos, aquilo que fere o coração do Senhor deve também ferir o nosso coração, como filhos de Deus. E esse homem, então, meus irmãos, ele começa uma verdadeira reviravolta, uma verdadeira revolução. A revolução talvez mais poderosa que pôde existir naquela altura. Só que foi uma revolução da paz, para a paz. Não com armas, não com sangue, não com violência, mas com palavras, meus irmãos. Luther King usou a sua boca, ele usou a sua língua, ele usou o seu discurso para provocar dissensões. Não fez isso, ele não usou para isso, nem para provocar desavenças, nem guerras. Luther King não fez isso. Mas num tempo de grandes tensões naquele país, de segregação racial, ele consegue fazer um grande movimento de paz. Levanta a sua voz como um ministro do Senhor e começa a trabalhar nas pessoas, a trabalhar no povo, para não reagir com violência, mas para reagir com amor, com posturas diferentes, dignas de pessoas cristãs. E de repente isso leva aquele movimento ao ápice, lá em 1963, quando mais de 200 mil pessoas se reuniram em torno do Memorial de Lincoln, em Washington, e as pessoas estavam ali para levantar uma bandeira de que a segregação racial era algo desumano, que fere o coração do nosso Deus, que fere o coração do próximo. Está contrário, totalmente contrário a todos os princípios de moralidade. E ali, no Memorial de Lincoln, Martin Luther King se levanta para dizer uma marcante frase, meus irmãos. Eu tenho um sonho de que meus filhos sejam julgados por esta nação, não pela cor da sua pele, mas pela dignidade do seu caráter. E essa revolução, meus queridos, ela foi vitoriosa. Em 1964, ele recebe o Prêmio Nobel da Paz, e nesse mesmo ano, de 1964, a lei é sancionada. Aprovado a bandeira que foi levantada, porque ele usou a sua fala, ele usou o seu discurso para o bem, para promover a paz. No dia 4 de abril de 1968, esse pastor batista foi assassinado em Memphis, no Tennessee. Mas a bandeira que ele levantou prevaleceu, porque a sua fala, sua língua foi usada para abençoar. Então, meus irmãos, a gente vai aqui falando e aplicando, você pode dirigir a sua vida para o bem ou para o mal. A gente deu o exemplo de Adolf Hitler, de Martin Luther King. A gente consegue sim dominar todo o nosso corpo pelo Espírito Santo do Senhor. Mas agora, voltando ao texto, meus irmãos, Tiago vai tratar da segunda figura. A língua, ela tem o poder de destruir. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para o que ele vai dizer no versículo 5, ainda com as suas Bíblias abertas. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. No verão passado, meus irmãos, ou a cada verão, ocorrem sempre incêndios grandes, mundo afora, terríveis incêndios. Na Austrália, há pouco tempo atrás, na Califórnia, sempre grandes incêndios, na Amazônia, alguns anos atrás.
já houve incêndios grandes aqui mesmo, em Portugal, já houve inúmeros incêndios nos verões, a gente sabe disso, nas matas, florestas. Teve até um terrível e marcante incêndio em 2017 em Pedrogão, se não me falha a memória, que ocorreu uma grande tragédia, onde pessoas ficaram ali encurraladas, cercadas, e 66 vidas foram ceifadas. Pessoas que ficaram encurraladas pelo fogo. Incêndio, por exemplo, grandioso como o da Catedral de Notre Dame em 2019. E às vezes, meus irmãos, muitas vezes, é uma pequena fagulha. Muitas vezes é um fósforo. Muitas vezes é uma guimba de cigarro, um cotoco de cigarro, não sei como é que chama aqui. Mas pequena situação pode dar um start e provocar um incêndio, e um incêndio avassalador, meus irmãos, com proporções gigantescas, com consequências trágicas, de prejuízos colossais. Assim é a língua. Assim é a nossa língua, meus irmãos. Um comentáriozinho pequeno, uma pequena fagulha, maledicente. Sobretudo, meus irmãos, em épocas de falsas notícias, de fake news, redes sociais, onde mina a reputação das outras pessoas, se espalham mentiras acerca de outras pessoas, se induz pessoas a formarem, às vezes, até uma opinião errada sobre outras pessoas. Essa pequena fagulha, meus irmãos, ela vai provocando um grande incêndio. Ela vai se alastrando e esse incêndio vai destruindo pessoas. Esse incêndio vai destruindo famílias. Esse incêndio vai destruindo casamentos. Esse incêndio vai destruindo e arruinando reputações. A gente pode provocar um mal gigantesco na vida de outras pessoas, provocando um incêndio com uma pequena fagulha. Então, meus irmãos, cuidado. Controlemos as nossas línguas. Não promovamos a mentira. Não provoquemos a maledicência. Não coloquemos as nossas mãos para espalhar mentiras e falsas notícias. Cuidado. Vigiemos. Controlemos as nossas línguas, meus irmãos. Vamos ver o que Tiago fala agora no verso 6. No verso 6, ainda com sua Bíblia aberta, ele vai dizer o seguinte: ora, a língua é fogo, é o mundo de iniquidade. A língua é situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Meus irmãos, em outras palavras, aqueles que permanecem nos pecados da língua e não se arrependem deles, estes não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus e sofrerão penalidade eterna nas chamas que não se apagam lá no inferno. E isso é muito sério, meus irmãos. Isso não é coisa pouca, isso não é coisa pequena. Nós já falamos aqui, à luz de Provérbios 6, que este é o pecado que a alma de Deus abomina. Mas deixa eu salientar algo mais. Além da língua ser perigosa, porque é como um fogo destruidor, olha comigo o verso 7, meus irmãos. O que Tiago vai dizer? Que a língua também é indomável. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Meus irmãos, então aves, os animais da terra e os peixes do mar, os voláteis, os voadores, né? Os anfíbios, os animais que rastejam, todos podem ser domados. O homem governa sobre todos. Agora,
olha aí, por gentileza, na sua Bíblia, para o verso 8. O que vai dizer? Verso 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. E Tiago prossegue. É mal incontido. Eu não sei quanto a vocês, meus irmãos, mas eu reconheço tantas vezes a minha insensatez. Às vezes que eu fico com vergonha de mim mesmo. Porque às vezes a gente eu falo o que não deveria falar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Opa, escapou. Às vezes falo na hora inoportuna. Às vezes eu falo e não devemos fazer isso, tá, irmãos? Mas com as emoções exaltadas. E a Bíblia diz que isso provoca a ira de Deus. Às vezes, eu contribuo, meus irmãos, para que pessoas sejam mal faladas, ou me omitindo, ou contribuindo para isso. A gente tem que admitir, meus irmãos, eu e você, à luz do diagnóstico que Tiago faz aqui, à luz do texto bíblico, que de fato a língua, ela é um mal incontido. Não pode dizer aqui, isso não é comigo. Eu não posso dizer, Tiago não está falando comigo, Cristiano. É comigo sim, é contigo, é contigo. É a palavra do Senhor. E ele diz, a língua é um mal incontido. Uma fera enjaulada atrás dos dentes. E Tiago está falando de todos nós, de todos. Pois quem leva a fama da língua, né, normalmente são as sogras, né? Mas não é verdade. Né? Vamos tirar esse peso da sogra. Não é verdade. É cada um de nós. Tiago se refere a cada um. Ele fala todos. A língua de todo ser humano que até hoje não conseguiu ser domada, se esta fera não tem sido domada, mais do que nunca vale um alerta, meus irmãos. Tenhamos cuidado. Palavras que saem da nossa boca não voltam mais. A gente não consegue falar e daqui a pouco voltar a fita, sabe? Engolir a palavra. Falou, tá falado. São como uma flecha que é atirada. Não volta. Falou, acabou. Não volta mais. Um comentário mal feito, meus irmãos, é como subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas. Não se recolhe nunca mais todas as penas. Nunca mais se reúne. Mas ainda Tiago vai dizer que essa língua, além de perigosa, indomável, ela também é um veneno mortífero. Olha comigo aí no verso 8. Carregado de veneno mortífero. Esse veneno, meus irmãos, é pior do que o veneno de uma cobra. Sabe por quê? Porque o veneno de uma cobra é o próprio Deus quem coloca nela. Mas esse veneno da nossa língua não é Deus quem coloca. É a malignidade do nosso pecado, da nossa descendência de Adão. É a inclinação da nossa carne, que é a inimizade contra o Senhor. E quantas vezes esse veneno letal, mortífero, tem sido causa de tantas desavenças? Hein, meus irmãos? Quantas vezes? De tantas separações, como falamos aqui, de divórcios, quantas vezes? É um veneno letal. Famílias divididas. Igrejas em conflitos. Relacionamentos desfeitos. De tantas inimizades estabelecidas. De tantas guerras promovidas, né? De tanto derramamento de sangue. Cuidado, meus irmãos. Devemos ter cuidado com aquilo que falamos. Cuidado com a nossa língua. Mas Tiago avança um pouco mais para nos informar algo tremendo nesse texto. Importantíssimo. É que a língua também é incoerente. É o que ele vai dizer aí nos versos
9 a 12, no verso 9. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos aos homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Meus queridos irmãos, quantas vezes, irmãos, nós acabamos de sair de um culto, ou de fazer um devocional, de ler a palavra de Deus, de assistir uma palavra maravilhosa, de cantarmos hinos, de fazermos orações, proclamarmos a palavra de Deus, e às vezes a gente então se dirige até a frente da igreja, se muito, às vezes nem tanto, após o serviço sagrado, e a conversa muda. Quantas vezes, meus irmãos, a própria língua que acabou de louvar a Deus e proclamar a palavra, muda o discurso. Ah, por quê? E a gente vai para um mal falatório. Vigiemos, meus irmãos. Irmão fala mal do outro irmão, irmão criticando o outro irmão. Ao mesmo tempo que com essa língua a gente louva, a mesma língua, daqui a um bocadinho, está falando mal do irmão. Isso não pode. Isso não deve ser assim, meus queridos. E o irmão que é feito à imagem e semelhança de Deus, não podemos, meus irmãos. Isso é uma incoerência. E Tiago vai fechar, então, com duas figuras no verso 11. Ele vai dizer que a língua é como a fonte. Diz aí no verso 11. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? E depois tem a última figura que ele usa, que é a do fruto, no verso 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Olha que coisa interessante. Você já viu isso? Alguém já foi numa fonte de água? Se a gente for na fonte hoje, a água é doce. Se voltar no outro dia, água é salgada. Volta no terceiro dia, a água está doce. Volta de novo, água é salgada. Isso não existe, meus irmãos. Ou a fonte é doce, ou ela é salobra. Ou a água é boa, ou a água é ruim. Já parou para perceber na linguagem de Tiago aqui? Você já viu, por exemplo, um pé de figo produzir azeitona? Alguém já viu? Não. Não é possível. Alguém já viu uma videira que tem que produzir uva, meus irmãos? Produzir figo? Também não. Não tem essa incoerência no mundo vegetal. E Tiago diz, mas essa incoerência está em nós. Está na nossa língua. E termina assim, tampouco, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele conclui na sua palavra, meus irmãos, essa palavra preciosa, no verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Foi o que falamos, né? Meus irmãos, não é inconveniente que essas coisas sejam assim. Então, nós sabemos muito bem que diante dessa exortação de Tiago, porque essa é uma palavra exortativa a todos nós, sim, que nenhum de nós pode estufar o peito e dizer, esse problema não tem. Não. Isso não é comigo. Eu? Não. Não. Tiago diz que somos todos. Esse pecado eu não enfrento, não, de jeito nenhum. Somos todos. Se formos honestos, meus irmãos, temos que vestir todos nós o chapéu, a carapuça, e dizer, Tiago está falando, é comigo. Essa palavra do Senhor foi para mim. Normalmente a gente aponta para o irmão, né? Olha, se ele estivesse aqui hoje, ó, aquilo fala demais. Oh. Não, meus irmãos, foi comigo. E só comigo, Tiago está falando. Foi com você.
E qual a orientação que a Bíblia nos dá? Irmãos, não é conveniente que sejamos assim. Nossa língua não deve ser incoerente. Não pode ser hoje fonte de água boa e amanhã fonte de água salgada. Não pode. Não pode hoje essa fonte, conforme diz o verso 10, proceder dela bênção e amanhã a mesma fonte proceder maldição. Não pode. Eu peço, meus irmãos, a licença de vocês para a gente encerrar lendo um texto da Bíblia em Efésios, capítulo 4, do verso 29. Olha o que Tiago, quer dizer, o que Paulo vai nos dizer sobre esse assunto. Efésios 4, 29, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra suja, e sim, unicamente a que for boa para edificação. Se não é para edificação, é melhor ficar calado. E ele diz mais, conforme a necessidade. Tem hora que não é para falar mesmo, meus irmãos. Tem hora que é para ficar calado mesmo. Só se for necessário. E ele diz mais, e assim transmita graças aos que ouvem. Ou seja, a minha palavra precisa ser sempre abençoadora, precisa melhorar o ambiente, precisa trazer alegria. A minha palavra precisa trazer restauração, precisa levar unidade, meus irmãos. Precisa construir pontes em vez de cavar abismos. Construir pontes. Edificar. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E fica aqui ainda um alerta, tá? Cuidado com as palavras proferidas. Cuidado com as palavras ditas. Mas ainda eu quero dizer o seguinte, meus irmãos. A língua indomada, ela pode ser, sim, um grande problema. Pode. Mas eu acrescentaria aqui um outro grande, ou talvez o maior problema. O local de onde vêm essas palavras, o coração. E digo que a gente não precisa, meus irmãos, de um fono espiritual para a nossa língua. Não precisamos disso. Mas nós precisamos de um cardio, de um cirurgião que seja, meus irmãos, habilitado a operar e transformar a fonte das nossas palavras. E graças a Deus, meus irmãos, que nós temos um. E o nome dele é Espírito Santo de Deus. Por meio de Jeremias, o Senhor nos prometeu, ainda por meio da antiga aliança, meus irmãos, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. A lei não está mais nas tábuas, não está mais do lado de fora, nem impressora, nem rolo de papéis, mas pelo Espírito, prometeu o Senhor, eu vou escrevê-la no coração de vocês. Por meio de Ezequiel também Deus prometeu, a partir daquela visão muito conhecida do Vale dos Ossos Secos, eu porei o meu Espírito em vocês e por isso vocês viverão. Conversando com os fariseus, com o fariseu Nicodemos, Jesus, e que perguntava a ele sobre a entrada no reino de Deus, Jesus disse basicamente a mesma coisa. Ninguém, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E Paulo escrevendo aos Gálatas, meus queridos irmãos, no capítulo 4, ele registra o seguinte: e porque vocês são filhos, Deus enviou o coração de seu filho ao coração de vocês, e este, no interior de vocês, clama:
Abba, Pai. Paizinho querido. As passagens, meus irmãos, não falam apenas da necessidade de termos, ou da necessidade que todos nós temos, mas elas apresentam para nós um verdadeiro médico que pode operar nos nossos corações, que é Cristo Jesus. E por isso, a pergunta não é apenas uma. Será que alguém pode nos transformar? Mas a pergunta é muito mais do que isso. Será que nós já visitamos o consultório de Cristo Jesus? Já visitamos o consultório do Espírito Santo? Você que não entendia e odiava a palavra de Deus, pelo Espírito, você a ama hoje? Você que não tinha forças para obedecer a palavra do Senhor, será que pelo Espírito consegues hoje? Você que corria de medo por causa do Espírito, você se aproxima chamando Deus de seu Pai querido? Você já foi alvo dessa transformação espiritual, meu irmão? Como é que agora, se você foi, como é que agora você deve lutar com essa incoerência da sua língua? Como é que nós devemos fazer isso? A contradição do seu falar. E eu posso dizer, meus irmãos, permaneçamos todos na palavra do Senhor. Ou, por assim dizer, permaneça na língua do Senhor. Tiago nos disse no início do texto que nós somos gerados pela palavra, mas no mesmo capítulo, lá no capítulo 1, ele chama a nossa atenção quando nos diz: observem atentamente a palavra a fim de serem felizes. Isso é o mesmo que dizer, nós nascemos pela palavra, mas nós somos sustentados também pela palavra, pela sua palavra. Nós começamos a vida cristã pela palavra e pelo Espírito que gerou vida no coração de cada um de nós. Mas nós só caminhamos e crescemos na palavra. À medida que ouvimos a palavra que transforma, a palavra que fortalece o nosso coração, a nossa fonte, e, consequentemente, gera palavras que glorificam ao Senhor. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, Paulo diz: habite ricamente a palavra de Deus em vocês. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros na palavra. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Em outras palavras, meus irmãos, o que Paulo está dizendo a todos nós: se a palavra habitar em nossos corações, nós trataremos uns aos outros para a glória de Deus. É isso que Paulo está falando. Nós cantaremos uns com os outros para a glória de Deus. Nós usaremos a nossa língua para a glória de Deus. Que nós nos voltemos para Cristo Jesus, que veio a este mundo como homem, meus irmãos, sem deixar de ser Deus. E na cruz do Calvário, ele se entregou para morrer por nós, pecadores, nos oferecendo a redenção, nos concedendo remissão de todos os pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está. Que essa palavra, meus irmãos, ela tenha trazido arrependimento, ela tenha trazido conversão para o caminho do Senhor. Que através da palavra de Deus, que almas tenham sido libertas, salvas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Amém.